Um pedido de Deus. Um pedido de quem? De Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem a palavra de Deus num todo, a Bíblia, desculpa. Não, você não vai entender a pergunta, né? Você tem a Bíblia num todo, num geral, como a palavra de Deus, Deus falando com você? Quem tem? Porque você sabe que na Bíblia nós temos 3 personagens na Bíblia. O primeiro é Deus, Ele é sempre primeiro. O segundo é o homem. E o terceiro é o diabo. Bispo, segundo o diabo. Não. A legalidade aqui na terra é dada a nós, não a Satanás. Se nós damos legalidade a Satanás para usar o nosso corpo, aí ele tem legalidade na terra. Se não dermos, ele não tem. Então, a Bíblia ela tem 3 personagens: Deus, o homem, Deus falando, o homem falando e o diabo falando. Mas, ainda que seja o diabo falando, eu vejo Deus me alertando na fala dele. Você consegue enxergar assim também ou não? Você consegue ver que a Bíblia é a própria boca de Deus falando com você? Quem consegue ver assim? Consegue? Então você vai entender mais fácil a mensagem hoje. Porque tudo que está aqui e é um pedido para mim fazer, é Deus me pedindo. E eu pedi para colocar o tema assim, ó, um pedido de Deus. E esse pedido de Deus que nós vamos ver agora, ele veio por meio do apóstolo Paulo. Ele veio através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, Deus usando o próprio Paulo, fazendo um pedido para nós. E eu queria muito, não queria não, que você acate esse pedido. Abra aí por gentileza Efésios, capítulo de número 5. Efésios, você de casa também. Efésios, pega a sua Bíblia, não fica só vendo o que está escrito na televisão não. Essa escrita aí é para aqueles que não têm Bíblia. Você por gentileza pega a sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 5, por favor. Efésios 5. Abre por gentileza, Efésios, capítulo de número 5. Qual é o tema da mensagem de hoje? Um pedido de Deus. Você atenderia um pedido de Deus? Esse sim aí não está com nada, deixa para lá, eu nem vou perguntar de novo. Eu já entendi pelo sim de vocês que vocês não vão atender um pedido de Deus. Pelo sim eu já entendi tudo. Olha, bispo, quer dizer que só porque eu não respondi? Claro, claro que foi porque você não respondeu. É óbvio que é porque você não respondeu. Oxi. Aí tem gente que fala assim: não, bispo, é porque eu não tenho o costume de pensar rápido. Não é não, é porque você pensa demais para as coisas de Deus. Porque para as outras coisas você pensa rápido. Para tomar atitude de coisas que não vai te levar a nada e nem te dar a salvação, você pensa rápido. Você pensa rápido para responder mal a alguém. Você pensa rápido para ficar chateado com pessoas. Você pensa rápido para brigar com o marido, com a esposa, com o filho. Por que para as coisas de Deus tem que demorar? Ficar desenhando. O som está ruim? Seja franco, está ruim? Não está um zoom assim sem entender nada não? Porque o meu maior investimento depois de alma é em som, para você entender. Então não é o problema no som. Não teria coisa mais gloriosa na vida de um homem do que ele atender um pedido de Deus. Imagine só, o ser humano num todo, num geral, ele fica feliz quando você atende um pedido dele. Aí você imagina Deus como fica quando ele te faz um pedido. Ele pede você algo e você atende aquele algo. Olha o que ele pede para nós nessa manhã. Efésios capítulo de número 5,
versículo de número 18, capítulo de número 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que não está santo não, bispo, mas é maiúsculo. Eu preciso que você, o mais rápido possível, venha ter uma Bíblia da Nova Tradução, porque esse ano nós vamos, a partir do mês que vem, nós vamos começar muito nela, porque o esclarecimento, as palavras são muito claras. Olha para mim, olha para a sua Bíblia não, Nova Tradução: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Vocês viram na Nova Tradução já? Enche do Espírito de Deus. Qual é o pedido de Deus nessa manhã? Não se envolva, não vou falar de bebida, não vou ficar aqui batendo em bebida, não, até mesmo que a maioria que eu estou pregando aqui é para crente. Os que estão do outro lado ali com certeza é crente. Mas então entenda, não se envolva com coisas que vai te deixar desnorteado, com coisas que vai deixar você sem pensar, fazendo besteira. Mas ele fez um pedido, ele falou assim, ó: enchei-vos do Espírito de Deus, como é o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo. Porque se fosse já diretamente o próprio Deus, ele ia falar assim, ó: enchei-vos do meu Espírito, encha do meu Espírito. Você sabia que eu pedi para você uma coisa é mais complicado do que alguém pedir por mim? Não por mim, ou para mim, melhor dizendo. Se alguém chegar aqui e falar: gente, vamos dar um presente para o bispo, assim, assim, assado, é bem diferente de eu chegar e falar para vocês: igreja, me dá um presente. Todo mundo vai olhar para mim como um pidão. Você vê que o Espírito Santo trabalhou, como sempre trabalhou dentro de Paulo, da época que ele se converteu de verdade. E o pedido do Espírito Santo é único para a nossa vida: se encha dele, se encha do Espírito de Deus. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Agora, como é que eu vou encher de uma coisa que eu não conheço? Eu estou agora pregando para pessoas aqui inteligentíssimas, e eu pergunto para você: o que é Espírito? Que a gente louva, a gente pede, mas o que é? Tem uma canção linda que fala: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Quem conhece? Você chama o Espírito de quem? Mas o que é Espírito? Me ajuda. É o próprio Deus? Será? A presença dele? Será? O que é espírito? Um exemplo: você não tem espírito? Então quer dizer que você é Deus. Apesar que Deus falou: vós sois deuses, bem minúsculo, viu? Não é maiúsculo não. Mas espírito é Deus? Não. Tem um negócio chamado, desculpa a expressão da palavra, não fica chateado comigo não, pai dos burros. Já ouviu falar? Vocês ficam ofendidos aqui no Goiás se falar? Tem um negócio que eles apelidaram ele por pai do burro, dos burros. É o quê? Ah, vocês conhecem aqui também? Vocês já ouviram falar isso? Então vocês têm que pegar a vida de vocês, as coisas, e ir para o dicionário. O que o Senhor Jesus, o que o nosso Deus, o que o Espírito Santo diz? O meu povo sofre por causa do diabo.
Não. Por quê? Então se você veio buscar o Espírito de Deus, por que você não teve a curiosidade de ir lá no pai dos burros? Ou hoje não precisa tanto mais do pai dos burros? Hoje nós temos o vô do burro, que é o Google. Hoje nós temos o vô dos burros, que eu uso muito também. Inclusive eu usei ontem à noite, só para testificar, porque eu já tinha pesquisado o que eu tinha. Eu ganhei um dicionário Aurélio, eu lembro como se fosse hoje, capinha azul, e tudo que eu tinha dúvida, eu estava lá nesse dicionário. Tudo que eu não sabia, eu ia para esse dicionário. E olha o significado de espírito. Eu notei aqui no papel. Espírito, tem primeiro, segundo e terceira conclusão. Parte imaterial, inteligente do ser humano. Parte imaterial, inteligente do ser humano. Olha para mim. Segundo, esfera do pensamento, faculdade de pensar. Terceiro, forma de pensar, feição ou orientação particular, mente, ponto e vírgula, opinião. Tá de brincadeira? Espírito é pensamento? Sim. Peraí, espírito é pensamento, é mente? É aquilo que eu penso, é o espírito? Sim. Você vê que a gente qualifica a pessoa do espírito ruim, aquela pessoa negativa que só pensa para o lado negativo. E por que espírito é o pensamento? Porque você só executa o que está no seu pensamento. Você não executa coisa que não estiver no seu pensamento. Você vê que quando você está em dúvida de executar alguma coisa, você quer tirar dúvida com alguém, você quer perguntar a alguém, você quer ver com alguém se ela concorda com você. A gente pergunta: fulano, o que você acha? Então espírito é pensamento. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dos pensamentos de Deus na sua vida. Você continua com a sua Almeida aí? Você volta para mim no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Agora que você vai entender melhor. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios, volta aí um pouquinho. Não volta muito não, está aí pertinho. 1 Coríntios capítulo... Não, na fé. 1 Coríntios capítulo... Isso, capítulo 2. Enquanto você abre 1 Coríntios, eu vou ler de novo o que é espírito. Posso? Sim ou não? Parte imaterial, parte incorpórea que norteia o homem. Eu qualifico isso. Parte imaterial, não é matéria. Inteligente do ser humano, esfera do pensamento, faculdade de pensar, forma de pensar, feição ou orientação particular da mente, opinião. Que bacana! É tão extenso e glorioso que o 3 fala assim, ó: forma de pensar, feição ou orientação particular da mente. Você vê que ninguém muda os nossos pensamentos. Ninguém sabe os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, ele é comparado a um oceano que ninguém sabe o que de fato existe lá dentro, por causa da sua profundidade e a sua imensidão. Como seria bom se a mulher conseguisse descobrir o que está na cabeça do homem. Está repreendido, bate na madeira, em nome de Jesus. Está amarrado. Como que tem homem que fica olhando para a mulher e falando: eu não sei o que essa mulher está pensando. Graças a Deus. E você não vai saber nunca.
é profundo demais. A mente dela é o espírito dela. Prova. Vamos à bússola nossa de novo espiritual, onde eu pedi para você abrir 1 Coríntios capítulo, deixa eu ver qual é o versículo, 11. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Você conhece outra pessoa? Você sabe alguma coisa de outra pessoa? Superficial. Quem aqui, por gentileza, tem 30 anos de casado? Tem alguém com 30? Não, deixa eu exagerar não, 20 anos de casado. Senhora? Quem mais? Obreiro Antônio? 20 anos de casado, galera? Tem muito não? 10. Até eu, né? Até eu tenho 12. Quem tem 10 anos de casado? Você pode ter 500 anos de casado que você não vai conhecer a pessoa que está do seu lado. Sabia disso? A Bíblia está fazendo você pensar e te fazendo uma pergunta: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Agora, como você sabe o que é espírito, ficou fácil. Você sabe quem é você, você se conhece. Por isso que você fica tão chateado quando alguém te julga errado. Já viu quando alguém te julga errado? Você não me conhece, você não está dentro do meu coração, você não sabe o que eu estou pensando. Não são essas respostas? Você nem sabe que eu... Você não sabe quem eu sou. Você me julgar, você nem me conhece. Então o Senhor Jesus está falando assim, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nova tradução, você me dá por gentileza esse privilégio de mostrar a você. Quanto aos seres humanos, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Fica difícil demais nós pastores não ter o amor e a paciência de te explicar e dizer para você: você tem que nascer do Espírito, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que... Aí você vai achar que ser cheio do Espírito Santo é invalidar qualquer coisa mortal que possa acontecer no seu corpo. Não é. Você continua sendo um ser humano. O que vai mudar em você ter o Espírito Santo é que você, a sua mente, ela vai haver uma fusão da sua inteligência. Deus não vai tirar a sua inteligência, da sua inteligência com o Espírito de Deus, que é com o pensamento e a inteligência de Deus. Quando a gente fala para você mudar de vida, transformar em cima da palavra, você não tem que ficar com raiva da gente não, é o pensamento de Deus, é o Espírito de Deus. Quem é obediente aqui está lendo o livro de João, porque eu pedi. Quando eu digo eu, não eu, Zé Carlos, o Espírito Santo. Agora você que não está nem aí com as coisas de Deus, até agora nem sabe qual livro que eu pedi para ler. E quem leu o livro de João, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Viu essa mensagem aqui, e se não viu, vai ver. Quer ver? Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou, olha para mim, levanta, baixa a cabeça não, por favor. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro auxiliador, porque você já tem. Você não está desamparado sozinho não, você já tem um auxiliador. Só que às vezes é um auxiliador que só te arrebenta. O que é seu auxiliador? O que é meu auxiliador, bispo? Minha mente, meus pensamentos,
que não desampara de você um minuto. Quem conversa com você mesmo? Você tem que ser internado. Você está doido. Você não está bem não, você está mamado. Você conversa com você mesmo? Quem conversa com você mesmo? Eu também. Porque nós temos uma mente, a gente tem esse poder. A gente tem essa capacidade de raciocinar, de conversar com a gente mesmo. Quem já brigou com você mesmo? Levanta a mão. Ah não, então você está doido mesmo, você está para internar. Quem já ficou chateado com você mesmo? Faz assim, agora acabou. Quem já ficou com raiva de você mesmo? Faz, eita, você está tudo doido mesmo. Por que você tem essa capacidade de falar? Por que eu fiz isso? Qual é o termo que nós usa? Onde eu estava com a no pescoço. Eu sei. O negócio é que você não raciocinou, você não olhou as consequências, porque não é algumas coisas, é tudo que o homem planta. Essa palavra tudo define base da palavra de Deus. Não é algumas coisas que você planta. Eu vou ver se eu vou regar, se vai crescer, se vai dar fruto. Tudo que você fizer vai dar fruto. Positivo ou negativo, bom ou ruim, bem ou mal, vai dar fruto. Você vai colher. Então peraí, você já tem um auxiliador. Por que tem pessoas que não querem a palavra de Deus, não aceita a Bíblia? Por que tem pessoas que não concordam? Que ela já tem um auxiliador. Não fica discutindo com ela não, respeita ela. Aprende a respeitar o ser humano. Eu não gasto a minha beleza convencendo ninguém que já está com o pensamento dele formado. Eu não gasto a minha beleza preocupado com a pessoa que não quer crer na palavra de Deus. Você acha que eu morro com isso? Você acha que eu fico doido com isso? Quantas pessoas que eu já acabei, terminei o culto, veio aqui, esperou todo mundo ser atendido para falar comigo, para discordar do que eu preguei. O que você acha que eu fiz? Soltei os cachorros nela? Não, eu escutei ela. É o que auxilia ela. Você tem duas escolhas para a sua vida. Você pode ser auxiliado pelos seus próprios pensamentos e entendimentos, ou você pode ser auxiliado pelo entendimento e os pensamentos de Deus. Você pode ser. Agora, não seja hipócrita de quando o negócio dá errado, você perguntar o que é que aconteceu. Isso aí eu acho hipocrisia demais. A gente toma decisões erradas, faz besteira e depois vem perguntar: Senhor, o que aconteceu? Bispo, eu não estou entendendo não, bispo, me ajuda aqui. Depois que você faz a besteira, você quer ajuda minha? Que é igual eu falo com os pastores: pesa quando as pessoas chegarem até você. Tem gente que não chega pedindo opinião bíblica, ela chega apenas informando que já está indo fazer uma besteira. E aí, bispo, o que o senhor faz? Eu ajudo ela a fazer a besteira. Falo, vai mesmo, minha filha, vai que já deu tudo certo. Não adianta você ficar falando na cabeça dela não, é? Você pergunta para ela: você estava quarta-feira? Estava. Você estava domingo? Estava. Ou seja, você ouviu a palavra? Não ouviu. A gente pergunta que estava quarta, se estava domingo, porque com a palavra dessa não tem como ninguém não entender. Você tem um auxiliador. Agora, se esse auxiliador só te leva na furada, para e pensa, ué. Para e pensa. Nós todos já temos um auxiliador, só que esse auxiliador aqui está com letra maiúscula. Bem no meio da frase, tá, eu não pedi para você abrir não, olha para mim por gentileza. Cadê? Deixa eu continuar, a nova tradução. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro auxiliador, vírgula. Aí fala, o Espírito, letra maiúscula, da verdade, para ficar com vocês para sempre. Você não precisa sofrer tanto igual às vezes você sofre não. Para sempre, se você deixar, se você fizer a vontade dele, é para sempre. É claro que se você decidir fazer alguma coisa errada, ele vai sair de você. É onde você fica perguntando onde você estava com a cabeça. Aí ele diz assim: Espírito, estou com duas Bíblias, estou doidão. Espírito da verdade, para sempre. Olha que interessante, gente, eu chegava nessa parte aqui, me virava um birimbolo, uma confusão. Eu pensava, Jesus fala coisas às vezes difíceis demais. Que se tinha uma passagem que eu não entendia nem a porrete, é essa que eu vou ler aqui agora. Ele fala assim, olha para mim: o mundo não pode receber esse Espírito, porque o não pode ver,
nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quem recebe, diga: eu tomo posse. Aí ele diz: daqui a pouco mesmo, daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceitar e obedecer os meus mandamentos, prova que me ama. Levanta a cabeça. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Ele virou e falou assim: vem cá, que história é essa? Como é que o Senhor disse que vai revelar um espírito e algumas pessoas não vão ver esse espírito? Como é que o mundo, as outras pessoas não vão enxergar esse espírito? Eu não entendi isso não. Eu também estava igual o Judas, não Iscariotes, Zé Carlos, não Iscariotes. Eu ficava pensando assim: mas como é que Deus diz que vai manifestar? Todo mundo vai enxergar. Não, ele já está se manifestando. Todo mundo aí fora, ou até mesmo aqui dentro, esquece lá fora. É todo mundo aqui dentro que aceita a palavra? É todo mundo que recebe ela? Então essa pessoa não vai ver. Ela já está cega, ela já está com a opinião dela formada. Ela está desamparada, ela não tem auxiliador? Não, ela tem auxiliador. A própria auxiliador dele ou dela é a própria mente. Mas ela não concorda com nada que Deus está falando. Você vê que essa palavra é um confronto para as pessoas. Você vê que tem pessoas aqui que batem achando que está batendo de frente comigo. Mas como é que pode ser burra? Tem vezes que eu prego uma coisa aqui, a pessoa fala: não vou fazer isso não. Pelo amor de Deus, faz em nome de Jesus, senão minha vida vai acabar se você não fizer. Oh meu querido, subi na balança ontem, engordei 2 quilos, nesse negócio de virada de ano e ceia de Natal. 2 quilos, esqueci até de falar para minha mulher. Fui ontem comprar um trem na farmácia vende trem, tá? A balança está na minha frente, eu fiz. Eu acho que é porque eu estava com o celular na mão. Aumentou 2 quilos nessa. Não muda nada na minha vida não, querido. Jesus nessa manhã está revelando novamente o Espírito dele. Agora você está vendo que você não aceita? Aqui está ensinando um homem a ser um homem de verdade. Aqui ensina um homem a ser um homem de caráter. Uma das coisas mais vergonhosas são dentro das igrejas: homens que não têm palavra, homens que não honram a esposa, homens que devem os outros e não pagam, homens que não cumprem o que fala. A onda e a história de submissão é Espírito de Deus. Casamento que você quer viver com a vida desgraçada, não é eu que inventei não, Espírito de Deus. Só que aí a religião vai e te pega. Você acha que você é cheio do Espírito Santo, é ficar rodando, falando em línguas, parecendo doido. Para mim aquilo é doido, aquilo tem que ser internado, aquilo não tem juiz não. Eu vou no monte, mas eu vou falar a verdade. Se abrir o coração, eu vou por causa da presença de Deus, e que a Bíblia diz que lá é o altar natural de Deus. Mas eu não sou fã não, galera. Abrir o coração, nunca falei isso para vocês. Sou fã de monte não. É muita besteira que a gente vê lá. Gente querendo trazer revelação, gente que se enche do Espírito Santo e sai quebrando os peitos no meio do mato, parecendo doido. E eu vivi na roça. Eu sei o que é você entrar no meio do mato para correr atrás de um bezerro, de um cavalo. Você arrebenta todinho. E o Espírito engana tanta pessoa que ela não machuca. Tem condição não, mãe? Ela entra na moita assim, cai lá embaixo assim, levanta. Ah, glória! Glória? Eu xingava tudo quanto é nome quando eu caía na moita.
Como é que a pessoa está dando glória? Emoção, ilusão, para se sentir melhor do que a outra pessoa. Vocês olham para as pessoas às vezes de terno e gravata e acham que ela é cheia do Espírito Santo. Você olha para o obreiro de uniforme, é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é cheio da mente, é cheio da palavra, é obediente. É obediente. Por isso que a Bíblia fala que se você tem o Espírito Santo e não tem fruto, você não tem o Espírito Santo, porque os frutos caracterizam se você tem o Espírito Santo. Quantos palavrão, quantas coisas nojentas está guardada na sua mente para você falar daqui a pouco para o seu familiar? Qual o sentimento? A Santa Ceia está pronta para você. Como é que você chegou aqui hoje com a sua mulher? Eu percebi que tem gente que nem abraçar a esposa abraçou. Vocês devem estar bom, hein? O trem deve estar bom para o lado de vocês, hein? Mas quem inventou família foi o bispo Zé Carlos. Agora eu entendi porque esse homem falou, mas não tem capacidade do Senhor revelar a nós e o mundo não vê. Tem gente dentro da igreja que não vê. Tem gente dentro da igreja que quer ser batizado com o Espírito para falar em línguas. O que adianta falar em línguas se não tiver um intérprete aqui dentro? Eu não sou intérprete, eu não tenho o dom de interpretar. Falar em língua, ou eu vou ficar perto de você falando em língua também, ou eu vou correr com medo. Eu não sou intérprete, mas eu sou uma pessoa que Deus colocou o Espírito dele com muito amor para me ensinar você a ter o Espírito dele. É melhor do que interpretar. Então quando você chama, vem Espírito de Deus, você tem que deixar ele entrar. Se você não concorda com coisa que está na Bíblia, você não concorda com Deus, você não concorda com o Espírito dele, você não vai ver o Espírito dele. Entendeu agora a resposta? Olha que forte. Olha que coisa mais gloriosa que ele trouxe nessa manhã para a gente. E a gente achava que o Espírito era outra coisa. Quem tem o Espírito Santo não adoece não. Nem morrer, morre. Sabia não? Quem tem o Espírito Santo não morre não. Continua sendo ser humano. A diferença é que houve uma fusão entre a sua capacidade de pensar com a capacidade de pensar de Deus. E o ser humano que deixa isso acontecer, qual é a conclusão que ele chega? O que é converter? É entender que os pensamentos dele não pode levar ele a lugar e trocar por um pensamento que quer te dar uma vida eterna. Ontem eu fui fazer um velório, cheguei muito atrasado, fui até com medo que eu errei a hora e eu tive que ir correndo. Eu não gosto de correr em carro, não gosto, detesto, somente quando eu estou com a minha família. Quando eu não estou com a minha família, aí eu 160, 140, estou nem não. Agora com a minha família eu acho que aí é muita imprudência. Mas eu tive que correr porque eu achei que era às 3 horas da tarde, o velório era 1 da tarde. Que no áudio a moça falou 13. E eu só fiquei com 3 no finalzinho. Quando for 13, gente, vocês falam 1 da tarde para mim, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quando for 3 da tarde, não fala 15, não fala também 3 da tarde. Eu desesperei e fui. Cheguei lá, o obreiro já tinha dado a palavra no funeral, eu dei a palavra só no cemitério. E foi só, Deus deixou dar a palavra no cemitério, porque era para o obreiro dar a palavra lá. Ele sabe de todas as coisas. No cemitério eu só falei o que eu conversei com a minha esposa. Li a palavra, que eu não fui lá para falar de mim, sim do Senhor Jesus. E falei. O problema de nós é que a gente pensa que morreu, acabou. Aqui dentro tem gente assim, ué. Aqui tem um tanto de gente assim, com a mente formada. Você é burro, você não é burro. Você é inteligente, olha você pensando que morreu, acabou. Olha que gracinha. Olha como é que você é lindo. Não, você não é burro. Você só não quis aceitar os pensamentos de quem? Porque no pensamento de Deus, morreu, começou. Morreu, no nosso acabou. No de Deus, você está entendendo a fusão, a diferença? Morreu, acabou esse sofrimento aqui da terra. Misericórdia se você morrer sem ele. Meu Deus do céu, como seria bom. Apesar que Deus não permite, ele mostrou, o Senhor Jesus mostrou naquela parábola lá do rico e do Lázaro, do mendigo, do pobre, que morreu, que ninguém pode sair da sepultura e vir aqui dar testemunho. Como seria bom, igreja, se nessa manhã, aliás, não seria bom que aí você ia crer no Espírito e não no Espírito de Deus.
Você ia crer naquela alma que está sendo castigada. Como seria bacana, vou usar o termo assim, se a gente pudesse pegar uma alma que está lá no inferno agora e trazer ela aqui para deixar ela falar um minuto, só um minuto. Ela não ia falar mais do que ela convenceria você a muita coisa. Só que aí você não converteu a Cristo, você converteu aquela alma que está sofrendo. Porque tem gente que por causa do sofrimento chega até o Senhor Jesus. A maioria de nós veio por causa da dor. Aí conhecendo o Senhor Jesus, ele não está ligando com mais dor, porque dor continua. A Bíblia diz assim: alguns vêm por amor, outras por... E quando que a dor acaba mesmo? Que a dor continua, você não percebeu não? A diferença é que aquela dor não nos traz mais tanta importância como o que tem preparado para nós. Olha como é que os discípulos morreram. Ei, olha que bacana que veio aqui agora. Lê sobre Estevão. Estevão estava sendo forte, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito de Deus. Por que Estevão não estava com palavrão na boca, dizendo bando de desgraçado, maldito? Porque Estevão estava pensando no que Jesus já tinha falado, na passagem, nas coisas de Deus, falando da vida eterna. Ele estava com um pensamento que melhor do que aquelas pedradas era para onde a alma dele ia. Quem está compreendendo a diferença? Estevão foi apedrejado. João foi o único camarada que não morreu de forma trágica. Mas João chegou a ser colocado num tonel de azeite fervendo. Teve um imperador que ele era muito ruim, um rei, e ele pediu os braços direitos deles, falou: eu quero que você pegue esse João e faz o maior massacre que já houve com ele, que ele se acha demais. Aí colocou o tacho de azeite fervendo. Quem já fritou um bife? Você deixa um salgado. Eu aprendi aquela manha lá de colocar um palito de fósforo dentro da gordura. Quem conhece? Na hora que ele... você tira o palito e frita o negocinho, a gordura está 10. É isso mesmo? Eu estou bom de culinária? Mas outro dia eu passo a receita. Ali o azeite está no ponto, sim ou não? O tacho estava borbulhando. E eles falaram assim: nega o seu Senhor? Ele falou: não tem como negar aquele que nunca me negou. E se eu ainda fosse jovem, eu de um salto eu pularia dentro desse tonel. O rei ficou com muita ira, falou: pega esse desgraçado e joga lá dentro. Jogou e subiu aquele fumação, sabe quando você vai fritar a carne? Às vezes aquela fumaça, e todo mundo vibrando para ver o que sobrou de João torrado. Quando abaixou aquele, João estava esfregando o sovaco com azeite. Porque João estava com a mente tanto nas coisas de Deus, que o azeite não foi capaz de consumir o seu corpo por causa do poder de Deus. Glorifica bem forte. Eu vou falar uma coisa aqui para a gente encerrar e ir para a ceia. Alguns de vocês estão passando problema que você só fica com a mente no problema. Tira para você ver. Você não entendeu que é jogada do diabo, esse negócio de seu marido não quer ir, ou você quer ir, ou sua esposa quer ir, ou você não quer ir, isso é para perder tempo. Pastor cheio do Espírito Santo não é aquele pastor que fica falando em línguas. Membro cheio do Espírito Santo não é aquele que fica rodando, apesar que realmente é o que a Bíblia diz. Quando você fala em línguas e não inventa línguas, você é restaurado, é edificado. Parece que vem uma força. Agora está claro por que você chega? Vem cá, filho. Bispo, posso falar com o senhor? Claro. Bispo, está dando tudo errado. O bispo olhando assim, aquela catarreira, e falando: tomara que não venha me abraçar com essa catarreira, vai sujar minha blusa. A gente fica ouvindo.
Eu mesmo amo atender. Se tem um negócio que eu sou apaixonado, se os obreiros soubessem quem é vocês e quem é eles colocariam uma cadeira todo dia aqui, ó, 2 cadeiras, e ficariam esperando você vir buscar um atendimento. Se você não vinha, faria igual eu, vá até você. Eu acho que os membros, quando eu era obreiro lá na minha igreja, não aguentavam eu mais. Porque se entrasse com a cara ruim, eu perguntava como é que estava. Se entrasse bom, eu perguntava como é que estava. Catedral, igreja grandona. O bispo foi atender. A fila do bispo estava imensa. E eu lá coçando as pernas. Porque tanto de homem coçando as pernas e o bispo atendendo sozinho. Falei, Senhor, peraí, eu vou ajudar o bispo. Peguei um caderninho, comecei a dar tapa no caderno, falei, ei, você que está na fila aí, vem cá colocar o nome da família para oração. Mudaram a fila do bispo para mim. O bispo levantou a cabeça assim. Acho que pensou que Satanás é esse, que infelizmente nesse ministério lá tudo era Satanás. A gente era tido como Satanás também. Mas eu vou ficar para trás se eu também tenho o Espírito de Deus? Voltando aqui no atendimento, por que você chora? Por que você acha que eu estou contra você? Por que você fala, depois eu falo uma coisa, você vira para mim e fala, não, você não entendeu, e conta tudo de novo? Porque o que está em você é real, eu acredito. Mas o que está em mim é aquilo que está ali, ó, que vai mudar essa coisa de você. Eu não te ouvi? Se você um dia parasse e me ouvisse, a sua vida mudava. Pode perguntar às pessoas que já me deu ouvido aí. Se eu falei alguma coisa de mim, não, eu, José Carlos, não, minha filha, sabe, não existe eu, gente, existe só Cristo. É o que o apóstolo diz, que Cristo cresça e que a gente diminua. Mas um homem que tem a mentalidade de Cristo, obrigado, ele é diferente. Um obreiro que tem a mentalidade de Cristo, terminando aqui eu vou fazer reunião com os obreiros, é diferente demais. Vocês não têm noção o quanto é diferente um obreiro ter a mentalidade de Cristo. Vem um outro obreiro falar mal da obra, não cabe. O camarada já vem e ele ganha a alma daquele outro obreiro. Você acredita nisso? E quando 2 obreiros não têm a mente de Cristo, não sei se é Chitãozinho, Chororó, ai, o Zezé de Camargo, é qual? Pode falar, vocês têm um CD, fala. Você está esperto comigo, né? Você sabe quando você tem o Espírito de Deus? Quando alguém vem falar besteira para você. Você não fica com raiva, você não remete a besteira de volta, você fala o que Deus falou. Por isso que eu falo, você está em 2 aqui, é a maioria de vocês, né? Estou percebendo que hoje está em 2, marido e mulher. Qual de vocês 2 é convertido? Pensa aí. Não estou falando qual que se acha mais do que o outro, não. Estou falando quem é convertido lá na sua casa. Por isso, Deus, para fazer o que Ele tem que fazer, Ele precisa só de um convertido, Ele não precisa de mais não. Aí eu te pergunto, entre você e seu marido, obreiros também, eu e minha esposa, lá em casa, qual de nós 2 é convertido, será, hein? Não, mas lá é os 2 é bispo e pastora. Vocês julgam muitas vezes pela aparência, ou por título. Quando Ele disse, o mundo não vai me ver, eu fiquei muito triste, porque eu percebi que ainda tem uma grande parte do mundo dentro da igreja. O Giovanni não vai deixar de ser homem, não. Na proporção que o Giovanni não vai deixar de ser homem, você não pode deixar de ser mulher de Deus. A Suzana não vai deixar de ser mulher, não. E você já viu como é que é a mulher, né, meu filho? Cá para nós que é homem. Você vai apanhar em casa concordando, besta. Você concorda, depois você dorme com o cachorro. E eu também no sofá. Ainda bem que a minha está olhando para o outro canto, graças a Deus. Você sabe como é que é a mulher, não sabe? Não, você não sabe como é que é a mulher, não sabe? Quantos anos de casado você tem, meu filho? 16? Senhor da glória. E você sabe como é que é a mulher, né? Seu Pedro não sabe, não. Quantos anos de casado, seu Pedro? 34? E por que vocês não levantou a mão quando eu falei do 30? Não, que eu mudei para 20, né? Desculpa, ela ia levar já. 34 anos. Já é general. Qual a profissão do seu Pedro? General. Como assim general, bispo? E a guerra que ele já vem enfrentando 34 anos?
Mas não importa, né, quantos anos que o seu Pedro tem de casado, não. Importa é quanto tempo que ele tem de convertido com a mente de Cristo. Então, olhando essa palavra hoje, a Santa Ceia diante de nós, a gente tem que ser sincero com Deus. Se a sua mente ainda não é a mente de Cristo, você tem que dar um jeito, você tem que mudar, porque senão ele vai voltar e nossa alma vai para o inferno. Nós vamos perder, você está entendendo, Adila? A gente vai perder a salvação por besteira, porque está sendo revelado a nós a mente de Cristo e a gente não aceita. Não aceita. Está vendo que quando o pastor Zé Carlos vira e fala: ó, você que não é casado, você não tem direito de ter relação sexual, não. Você fica com raiva de mim. E a gente não sabe quando que a gente vai morrer. Faz o que o Espírito Santo pediu nessa manhã. Só acabar. Então Judas Iscariote perguntou, né? Senhor, como será possível o Senhor mostrar somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Que forte! Quando eu amo, eu aceito o Espírito de Deus para a minha vida. O que é que muitos estão falando? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela mesma diz isso, mas inspirada por Deus. Só existe uma palavra que tem um poder transformador, é a palavra de Deus. O universo foi formado por um arquiteto chamado Adão. Adão arquitetou o mundo. Ele foi o arquiteto, ele foi o engenheiro, ele foi o mestre de obra e ele foi o pedreiro, correto? Vocês ficam meio assim, meio vago, meio pensativo. Responde que sim ou responde que não. O universo foi formado pelo quê? Você acha que vai ser formado alguma coisa na sua vida fora da palavra? Você vai continuar quebrando a sua cara com a sua mente. E mente é uma coisa tão gostosa que você tenta transferir ela para os outros. Quem aqui se arrepende de não ter estudado? Todo jovem que chega perto de você não gosta nem de chegar perto, porque você quer falar para ele estudar. Para não acontecer com ele o que aconteceu com... Quando que a gente percebe que deveria ter estudado? Quando a gente já chega numa idade 3.0, 3 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, 5 ponto... Aí tem gente que ainda pensa assim: agora acabou para mim, acabou uma ova, você está morto? Você está morto? Hoje tem faculdade de tudo quanto é maneira. O negócio é que a gente não quer. Graças a Deus, com essa pandemia aí as coisas mudou, foi muito. Como assim graças a Deus? Sim, mostrou quem estava dentro da igreja de verdade, mostrou aonde estava a nossa confiança, e tudo que você resolvia só fora agora está dentro da sua casa, online. Até documento de carro mudou, que era a maior guerra. Agora não existe mais o DUT, o verdinho. Online. Faculdade? Online. Quem falou que você que acabou? Quem falou que você que acabou? Acabou por quê? Acabou porque você casou com a pessoa errada? Você não casou com a pessoa errada, você casou com a pessoa que você merecia casar. Foi você que escolheu, ué. Não, mas é porque eu sonhava. Não, você só sonhava, você tinha que ter a mente de Cristo aí. Cristo pede para o cara que está fraco dizer que está forte. Cristo fala para o cara lembrar que mesmo ele passando pelo vale da sombra da morte, ele não está sozinho. Cristo só te joga para cima. Se você não tiver a mente dele, você vai ser um bipolar da vida. Uma hora você está pensando uma coisa, uma hora você não sabe o que você quer. Uma hora você tem certeza, uma hora você não tem. Uma hora isso aí vai te prejudicar você com Deus. Uma hora você pode ter certeza. Se você vê o que a gente passa, você chega aqui chorando, ou às vezes nem chorando, conversando com a gente, Deus fala: pode falar para ela isso, isso e isso. Você tem que ver como é que é louco. E como é que ele fala? É a voz. Vem cá, Obregininho. A gente escuta a voz assim, ó, assim, ó. Fala para o obreiro Geraldo que ele vai viver. Não tem essa voz não, gente. Você está criando uma fantasia dentro da igreja. Vocês não vão ouvir essa voz nunca. Aliás, talvez possa até ouvir se ele resolver falar. Teve alguns homens do passado que ouviu ele de verdade. Agora,
precisa para nós, se nós temos esse livro? Por que você ouvir a voz de Deus? Por que Deus manda eu falar para uma pessoa que tudo que está dando errado na vida dela vai dar certo? Porque a Bíblia falou que vai dar certo. Acabou. Não entendo por que fica difícil você só entender isso. Não, bispo, mas que jeito? Não, aí também você já está exagerando, né? Não está no detalhe. Está detalhe? Deus aparece num sonho para José. Vamos lá. E diz para José que ele seria um camarada brilhante, que até a família dele iria reverenciar ele. Quem já leu essa passagem? Quando pensa que não, a desgraça começa. Os irmãos em ciúma, o pai em ciúma, a mãe em ciúma, os irmãos vendem ele, taca ele na cisterna, vende ele, vai para a casa de Potifar, é o melhor funcionário, tá? Não é um funcionário que envergonha, porque não recebeu o salário em dias. Eu lembro como se fosse ontem, tivesse acontecido comigo, eu trabalhando em Nova Serrana, uma fábrica de calçado, e eu não sabia o esquema do mundo deles, mas não entrei na pilha deles. Deu sexta-feira, num dia de receber, quando era às 14 horas, em ponto, se não tivesse chamado o primeiro para subir no escritório para receber, que a gente recebia em espécie, todo mundo parava as máquinas, cruzava e sentava no chão. Eu estou vendo aqui tanto de gente sentando e eu pouco eu só vi grito e xingo. Puxa saco, não sei o que. Aí o outro me cutucou e falou: quieta, porque nós não recebeu. Eu falei: não recebeu, foi vocês, eu estou trabalhando. E continuei trabalhando. Eu queria ver, quando eu estava trabalhando, apesar que eu trabalhei pouco para os outros, quem falava mal do meu patrão ou da empresa que eu trabalho. Você está amaldiçoando é você mesmo falar mal do seu trabalho. Sabe por que você recebe pouco? Porque você fala mal do seu trabalho. Abençoa seu trabalho. Você tem que pensar e ser inteligente. Por que Deus te pôs lá? Meu patrão é macumbeiro. Mas engraçado, o macumbeiro é mais próximo do que você, que é de Deus. Tem uma fusão errada aí, tem não? Para, moço. Muda essa cabeça sua, seja cheio do Espírito de Deus. Ô bispo, quando eu colocar os pensamentos de Deus na minha cabeça, não vai vir nenhum pensamento ruim mais. Quarta-feira. Quem está vindo quarta-feira? Claro que você vai. E você que não estava vindo, você vai vir. Você vai fazer o propósito com a gente. Você vai entender. O pensamento mal vai vir toda hora. Você não deixa de ser então você não vai embarcar naquele pensamento. Você não vai pegar aquele pensamento para você. Quem está entendendo? Deixa ele passar. Eu semelhei na quarta-feira, o Espírito Santo falou para nós, é um ponto de ônibus. Você está no ponto de ônibus, você está indo para Taguatinga. Está indo para onde? Aí passa o ônibus que vai para o Gama. Tem alguma coisa a ver com Taguatinga? Gama Sul, Gama Leste. O que você vai entrar dentro desse ônibus? Em cima do seu ônibus tem que estar escrito o quê? Taguatinga. Tem que ver se é Taguatinga Centro. Que eu quero ir para Taguatinga. Ou então aqueles caras doidos passar gritando: Taguatinga, Taguatinga. Eu me amarro naqueles caras. Pena que é ilegal. Eu gosto de que trem demais o espírito do cara. O cara bota o pescoço para fora dirigindo assim: Taguatinga. Porque tanto de gente dá a mão e entra. Não tem esses caras? Mas eles esperam. Como é que é o nome deles? É os freteiros? Loteiro. Mas até o loteiro, que é uma coisa que você pega, que você faz errado, você sabe que você está errando, né? Você pega para o lugar o quê? Certo. Você sabe que não pode pegar loteiro, não. Quem sabia disso? Mas nós pega, não pega? Mas nós pega o loteiro errado? Nós pega qual loteiro? Tem gente aqui que já fez amizade com o loteiro passa na casa deles e buzina. Fã! Dá 20 conto ali pro loteiro e tal, que ele também trabalha lá e faz lotação. Você vê que a gente faz as coisas certas, mas errada, mas para chegar no destino. Se a PRF pegar vocês, você vai chegar atrasado no seu serviço. E o coitado daquele loteiro, que eu apoio o trabalho dele, mas infelizmente no nosso país é tudo o avesso, leva uma multa terrível. Você já pensou? Que o loteiro que todo dia você pega de manhã para chegar mais cedo, um dia vai dar errado.
e você não vai chegar mais cedo, se você não for parar na delegacia e eu ver sua cara na televisão, eu vou rir demais. Membro da palavra que salva é preso, porque estava com o loteiro. Loteiro ou bicheiro? Loteiro. Às vezes vocês fazem coisa errada sem olhar as consequências, porque sua mente decidiu: eu vou pegar esse cara, eu vou chegar mais cedo. Por que você não decide fazer tudo para Deus? Não, é mais fácil você manter com a sua mente humana falando que é melhor ser separado do seu marido. Você está vendo esse marido de jeito que você tem? Que às vezes você caracteriza ele como uma carniça. Se você realmente for de Deus e separar dele, a vida dele fica pior ainda. Você sabia disso? Por que eu falo para as mulheres não se sentir tapete de homem? Somente se você for uma mulher de Deus. Eu não trabalho não. Quem trabalha lá em casa é só meu marido. Você sabe por que as portas estão abertas para o seu marido? Não, né? Porque a senhora é de Deus. Você quer ver o trem todo desgancalhar? Você quer ver o negócio dar tudo errado? Muda o seu pensamento para você ver. Então, está encerrada a pregação. Hoje nós aprendemos o que é espírito. Quem ficou feliz de ter aprendido? Você não imaginava que era isso não, né? Nem eu. Por isso que nós estamos aqui para aprender. E vocês vão ser cheios do Espírito de Deus.